Olá pessoal, eu sou Priscila Zakizuki Bacinello, sou pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão. A minha colega de trabalho, Renilda Aparecida Ferreira, também é nossa assistente na cozinha experimental da Embrapa Arroz e Feijão, em que damos cursos para públicos diferentes, apresentando essas belezuras de receitas que a gente desenvolve na cozinha. E estas receitas estão aqui, disponíveis nesse livro. Esse livro de receitas que vocês podem ter acesso clicando aí nesse QR Code que aparece na tela. E vocês vão encontrar maravilhas de receitas salgadas e doces. Antes da gente entrar nos detalhes das receitas, eu gostaria de mostrar para vocês de onde vêm os principais ingredientes à base de arroz. O arroz ele é colhido como grão em casca, mas a gente não come arroz em casca. A gente precisa descascar, remover essa casca, que por sua vez não é desperdiçada. Ela é utilizada como fonte de energia nas indústrias. Quando a gente descasca o arroz, nós obtemos o arroz integral, que é um alimento muito saudável, muito nutritivo. Mas o arroz mais consumido, como sabemos, é o arroz branco. Para a gente chegar nesse tipo de arroz, é preciso remover o farelo que recobre o grão integral. Esse farelo de arroz não pode ser consumido cru, porque ele rancifica, ele tem alguns antinutrientes. Mas para que possamos incluí-lo nas receitas, a gente recomenda torrar esse farelo. E todos esses processos estão descritos no livro. Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer. Então, a partir do arroz branco, a gente tem um alimento saudável também, rico em proteína, em carboidratos. É uma fonte de energia importante em complementação à do feijão, por exemplo. O arroz, quando ele é beneficiado, ele gera alguns grãos quebrados. E geralmente esses grãos quebrados têm baixo valor comercial, mas eles podem ser uma fonte de aproveitamento para gerar a farinha de arroz. A farinha de arroz já pode ser encontrada em alguns mercados no Brasil, mas também a gente ensina no livro como preparar em casa. E a farinha de arroz é um excelente ingrediente de várias receitas de panificados, inclusive usada em vários produtos da indústria de alimentos, como aqui trouxemos, massas, snacks, são salgadinhos industrializados e são muito saudáveis também. Além do arroz branco e do integral, nós temos outros tipos de arroz que podemos encontrar no mercado e que a Embrapa trabalha no desenvolvimento de cultivares, como o arroz japonês, o arroz italiano, para risoto, o arroz aromático e aqui trouxemos também o arroz preto e o arroz vermelho. No norte e nordeste, o arroz vermelho ele é mais comumente utilizado na dieta na forma semi-polido e cozido no leite. Mas aqui no livro trazemos outras opções de aproveitamento. Lembrando que essa pigmentação do arroz preto e vermelho ela é natural, é própria do grão e é ótima fonte de antioxidantes e fibras e outros nutrientes importantes para a nossa saúde. Então agora nós vamos entrar nas receitas que selecionamos para o evento. Todas elas constam no nosso livro divulgado. E a maioria utiliza como ingrediente a farinha de arroz branco, mas também utilizamos em algumas o farelo de arroz torrado. E uma delas utiliza aquele arroz cozido, amanhecido, que vocês deixaram guardado na geladeira no dia anterior e reaqueceram para aproveitar para essa receita. Então aqui todos os detalhes de preparo, dicas estão no livro. Aqui nós vamos dar uma ideia geral dessas receitas. Vamos começar então pelo nosso pudim de farinha de arroz com calda de ameixa. Como eu disse, ele utiliza farinha. A farinha de arroz, ela tem a propriedade de ser hipoalergênica, o que é interessante, agrada a muitos, porque ela tem um sabor muito suave. Ela pega bastante o gosto dos outros temperos, dos outros ingredientes. Aqui nós temos receitas salgadas e doces. Mas a farinha de arroz, ela não contém glúten, o que é uma propriedade interessante para aqueles intolerantes ou celíacos. Porém, por ela não ter o glúten, ela não tem as mesmas propriedades de expansão
da textura da massa como a farinha de trigo. Então, em algumas receitas, a gente combinou farinha de trigo, como por exemplo a do rocambole, mas bem baixa proporção, para dar aquela liga, aquela massa mais firme. Mas em outras, a gente só tem a farinha de arroz como ingrediente principal, então há opções para quem não pode consumir o glúten. Além disso, o arroz é fonte de proteína e também de carboidratos, de energia. Se a gente utilizar o arroz colorido e o farelo, a gente também está introduzindo fonte de fibra, minerais e vitaminas, o que é interessante. Bom, esse pudim, então, ele fica numa consistência perfeita de pudim, mesmo sendo somente a base de farinha de arroz. Temos aqui um bolo mesclado de arroz preto com arroz branco. Na verdade, nós elaboramos a farinha de arroz branco e a farinha a partir do grão preto. Em casa mesmo, vocês podem liquidificar essa farinha, moer em liquidificador, melhor dizendo. Esse bolo ele fica maravilhoso, saboroso, é nutritivo e ele é muito macio, muito fofo, ele cresce na forma, como vocês estão vendo aqui. Nós também trouxemos aqui os nossos biscoitinhos ou sequilhos de farinha de arroz adicionados de farelo torrado. Então, além de ele dar a cor mais escurinha dos biscoitos, o farelo confere fonte de fibra e um sabor amendoado especial. E a farinha de arroz dá aquele toque na textura do biscoito. O farelo, ele também dá crocância. Por exemplo, na nossa coxinha de arroz. A massa da coxinha é a base de farinha de arroz. E ela, quando frita, absorve menos óleo, porque ela também pode ter o farelo na massa, na farinha de mandioca que vai cobrir essa massa antes da fritura, para empanar. Então é muito interessante vocês acrescentarem o farelo como uma dica, não é obrigatório. Aqui nós não utilizamos. Mesmo assim, é uma coxinha que fica muito crocante, bem sequinha e a massa é macia. Vale a pena experimentar. O recheio aqui que trouxemos é de frango. Aqui nós temos a massa antes da fritura e aqui a coxinha frita. Olha que belezura! Aqui nós temos também o flan de arroz. O flan de arroz, ele é a base da farinha branca do arroz. E aqui também usamos calda de ameixa, mas pode ser de framboesa, de qualquer outra, calda de pêssego, porque o sabor do flan de arroz é muito suave, ele é neutro. Vocês podem variar essas receitas a gosto de cada um. E ele é muito leve, ele tem uma textura de gelatina, de um pudinzinho, muito saboroso. Trouxemos também para vocês a receita do cajuzinho. Olha que gracinha que fica, perfeito! Quem diz que aqui tem farelo de arroz? É a base de amendoim, mas o farelo de arroz, além do sabor, ele traz também nutrição e saúde para a população, principalmente infantil. Numa festa faz sucesso. Por fim, nós temos o rocambole, que é o nosso sucesso nesse livro. A massa, como eu disse antes, é feita a partir do arroz cozido, pode ser do dia ou do dia anterior, amanhecido na geladeira. Vocês vão bater essa massa no liquidificador e assar. Após o assamento, a gente desenforma essa massa e vamos enrolar com o recheio. Aqui nós utilizamos um simples recheio de frios, de queijo e presunto, mas o universo é a possibilidade para vocês usarem recheio nessa massa, porque mais uma vez é uma massa suave, de sabor neutro, leve. Pode ser a base de carne, pode ser a base de legumes. A ideia que vocês tiverem, aquilo que vocês mais se agradarem como recheio, pode ser usado nessa massa que é muito gostosa, muito leve e saborosa. As crianças também adoram. E serve de um lanche para o meio do dia, olha que bacana. Dá saciedade. O arroz, ele é composto por um carboidrato, que é o amido, que dá saciedade. O interessante é que depois que você cozinhou o arroz e guardou em geladeira, ele sofre uma transformação natural desse amido. E ele se torna um amido chamado resistente, porque ele resiste à digestão
no intestino. Porém, esse amido resistente, ele se torna uma espécie de fibra. Então a gente melhorou a qualidade dessa massa, porque agora ela é fonte de fibra também e auxilia no trato intestinal. Então aqui, pessoal, a gente trouxe algumas ideias de receitas, há várias outras no nosso livro disponíveis para vocês testarem, trazerem suas sugestões, as suas opiniões, as suas experiências diferentes e aí dar um ponto de partida para vocês também criarem novas receitas a partir desses ingredientes. Também temos aqui opções em misturas com o feijão. Então, há um universo de possibilidades para a gente sair do trivial arroz cozido na nossa cozinha. Então, aproveitem, divirtam-se na cozinha, estamos à disposição, espero que vocês gostem e um abraço a todos. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.